Conhecimento para bem viver com Tiago Namastê. Bom, então a questão é o seguinte, como é que o Ayurveda, a cultura védica, entende a questão da gestão de estresses crônicos mentais, tá? Pode ser na forma de ansiedade, pode ser na forma de depressão, pode ser na forma de vício, pode ser na forma... No meu caso, toque, pode ser no caso de o que for, não importa, né? Primeiro que pro Ayurveda a gente olha o sistema mental com duas características importantes. Uma característica de como é a estrutura fisiológica da pessoa, que mais ou menos identifica a formação dos canais, tá? Isso a gente chama de Vata, Pitta e Kapha. sim. Os canais de Vata são um pouco diferentes dos canais de Pitta, que são um pouco diferentes dos canais de Kapha. Todo mundo tem os três. Mas a preponderância de um ou de outro faz com que a água que passa por ali seja capaz de gerar alguns efeitos diferentes. Por exemplo, se você tem um canal que é mais cachoeira, isso é diferente de um canal que é mais lago. Você tem um outro que é um canal que é mais oceano. Então a gente poderia chamar assim Vata, Kapha e Pitta, respectivamente. Digamos que seriam energias, né? Tudo isso é água, você percebe? Mas tem alguma diferença entre uma cachoeira e um lago e um oceano, tá? Mas isso a gente a princípio não está vendo nenhuma diferença qualitativa no sentido. A gente está vendo uma diferença em termos das características do movimento ali, tá? A gente está vendo principalmente o foco, a expressão dele, mas a qualidade dele não está em questão. A gente, por exemplo, dentro de uma cachoeira, pode ter uma cachoeira que está limpa, cristalina. A gente pode ter uma cachoeira que tipo acabou de bater muita chuva e está cheia de coisa se mexendo. Pode ter uma cachoeira que está muito poluída. Esse aspecto do entendimento da natureza, da qualidade daquela água que está passando. Isso vale para a cachoeira, para o lago e para o mar. Isso a gente chama das gunas, né, de Sattva, Rajas e Tamas. Tem uma série de vídeos, que é a série do Descubra-se, que fala das constituições do Ayurveda de Vata, Pitta e Kapha e as possíveis combinações, dentro da perspectiva de qual é a qualidade daquilo ali, né? Para o Ayurveda, se você, por exemplo, seja uma pessoa de constituição Vata Kapha, tá? Isso pode significar 1 milhão de coisas, mas de uma perspectiva mais terapêutica, a gente quer fazer com que o teu sistema Vata Kapha caminhe para uma expressão mais sática, ou seja, uma expressão mais tranquila, uma expressão mais harmoniosa, uma expressão onde os atributos positivos daquilo ali, que estão ali, se manifestam, os atributos destrutivos dali, tamásicos, não se manifestam. Tá? Então, isso é um quadro geral, mas quando a gente tem um quadro crônico de crise, a gente precisa poder conseguir lidar com ele. Tá? Tem um ditado da cultura taoísta que é muito interessante, que ele fala assim: o primeiro passo para cuidar de uma pessoa é que ela queira se cuidar. Isso é bastante evidente. Eu acho que não precisa ser muito maluco para achar que isso faz algum sentido. Mas tem um outro aspecto também, que o Ayurveda costuma chamar isso de prana. Mais do que a sua vontade, é a sua disponibilidade energética naquele momento para isso. Tá? Então imagina o seguinte: o nosso sistema psíquico, ele tem duas capacidades de solucionar um problema. Uma é se esconder dele, a outra é se colocar diante dele. Tá? Nem sempre você se colocar diante dele é uma coisa saudável. Ao médio prazo, a gente sempre deve buscar se colocar diante dele. Quando eu me esqueço, quer dizer então que eu estou fugindo? Não é que você está fugindo, o teu sistema ele tem duas possibilidades de ação. Ele está andando na rua, ele vai e vê uma coisa que considera como um perigo, ok? Pode ser tipo, ele olha
e fala assim, se eu continuar andando aqui eu vou ter um problema. Uhum. Mas ele sente que não tem que continuar andando para lá. Uhum. Ele pode falar o seguinte, eu vou entrar na loja aqui, vou esperar aquele cara passar e depois eu continuo andando. Ou ele vai falar o seguinte, não, eu preciso encontrar com aquele cara, porque ele que é o problema. Entende? Ele pode ser uma pessoa assim que você não quer falar. Uhum. E você sabe que você precisa falar. Mas Entendi. às vezes você fala assim, pô, mas hoje não vai dar certo, tá? Então esse aspecto do momento está muito relacionado ao que a gente chama de prana. Porque assim, imagina que a sua vontade de encarar aquilo, pro Ayurveda a gente chama isso de sattva, que é a capacidade de estar plenamente 100% puro, 100% tranquilo, 100% harmonioso. Então estar 100% tranquilo. Centrado. Eu preciso virar sato. Na verdade, todo mundo tem um pouco de sattva, rajas e tamas, tá? Ah, tá. Mas a ideia fundamental é o seguinte, quanto mais a gente deixa a qualidade da nossa água melhor, independente se é mais cachoeira, ou lago, ou oceano, a situação com certeza é melhor, independente do se está numa combinação de numa pessoa que é uma constituição de um rio que chega num lago, ou de um lago que se transforma em mar, não importa, tá? Uhum. Bom, então esse aspecto da disponibilidade de energia interna de prana, ele precisa ser adequadamente respeitado. O que isso significa? A pessoa está num estado onde está cheio de problema, não sei o que, e está chegando mais problema e ela quer resolver todos eles de uma vez. É problema com a filha, não sei o que de trabalho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O simples fato de pensar nisso tudo já gera um tensionamento no nosso sistema. Nosso sistema, ele fala assim, porra, mas como é que eu vou dar conta disso tudo? E aí existe uma tendência dos canais de circulação da nossa energia sutil de prana se fecharem. Imagina que a nossa mente é como esse rádio que eu comentei contigo, ligado, tá? Só que esse rádio ligado, a comparação não é perfeita, porque o nosso rádio é como se a gente estivesse tocando todas as estações no mesmo momento, só que uma estação mais, outra menos, outra menos, aí alguma que estava menos passa a ser mais, mas todas elas estão tocando juntas, tá? Só que a gente não está percebendo elas tocando juntas. A gente percebe mais um pensamento que está passando, a gente percebe mais uma emoção que está passando, mas isso não quer dizer que ele é monotônico, no sentido de que só tem aquilo ali acontecendo. Tem outras coisas acontecendo, só que não estão aparecendo no nosso sistema consciente tanto. Estão mergulhado ali no nosso sistema subconsciente e tem um monte de coisa que está no inconsciente que a gente, cara, dificilmente está tendo qualquer noção daquilo ali. Mas é a fundação da casa. Imagina que o nosso sistema mental, ele está ancorado num terreno que a gente normalmente não consegue acessar tanto, essa fundação. Esse subconsciente tem algum nome para a vida? Esse subconsciente a gente pode chamar de subconsciente. Não tem, o critério fundamental é o seguinte, no processo consciente, a gente consegue olhar aquilo que está passando na gente, consegue se distanciar dele. O que significa? Você é uma pessoa que se sente ansiosa com frequência, suponho. De acordo com os pensamentos. E aí o que acontece? Quando você olha para aquilo e fala assim, olha como é que eu estou ansioso, isso está no teu processo consciente. Isso, acontece mesmo. Quando você está se sentindo ansioso, você sabe que tem alguma coisa que está estranha, mas você não sabe olhar exatamente o que é, aquilo está mais ou menos no teu processo subconsciente. Você tem algum grau de consciência, mas você também tem algum grau de inconsciência. Exatamente, exatamente isso. Um grau de consciência e um grau de inconsciência. E quando você está no teu processo inconsciente, aquilo dali só afeta o teu sistema, mas você não sabe. Você talvez nem entenda que está afetando o teu sistema, e às vezes você também não consegue estabelecer qualquer relação. Hoje eu me acordei sentindo mal, por exemplo. Sim. Isso pode estar no teu processo inconsciente, que você não está percebendo o que está acontecendo, mas de alguma forma você sente alguma coisa que você, sei lá, o que é. Tá? Então a ideia pra gente é o seguinte, estamos aqui conversando, temos uma vontade de cuidar de alguma questão que está afligindo o sistema mental. Bom, ponto 1, temos a disposição interna, que é a motivação que faz a gente poder andar. Tá? Sim.
E o outro aspecto que a gente tem que ver é assim, o quanto de momento interno é propício ou não para aquilo ali. Porque às vezes é o seguinte, quando você vai sentar para arrumar uma mala que está com 20, 30 quilos de coisa, você não pode fazer isso no momento que você está, tipo, servindo chá para uma pessoa, cozinhando um negócio ali e ainda tendo que cuidar da conta do bebê lá no outro quarto. Planta, cachorro, o que quer que seja. Não dá para fazer direito, entendeu? Mas tem algumas coisas que você fala assim, bom, mas aqui a gente está sentado, está conversando, uma conversa tranquila, então dá para manejar de fazer as duas coisas. Então essa questão do momento é a capacidade da gente direcionar a quantidade de energia que a gente precisa para aquilo dali funcionar, ter o foco ali, né? Ter a capacidade de manter aquilo ali. Então, assim, na linguagem que a gente está acostumado hoje em dia, a gente usa muito dinheiro, né? Então é muito fácil conversar através de metáforas de dinheiro. A gente precisa, além do cartão, que é a vontade no banco para tirar o dinheiro, a gente precisa do dinheiro lá para tirar ele. Não adianta você ter só o dinheiro no banco e não ter o cartão, você não consegue tirar de alguma forma, suponha, né? Entenda a analogia. E também não adianta você só ter o cartão e não ter o dinheiro lá. Porque aí o problema é o seguinte, você quer comprar um negócio que custa X. Então você precisa estar no momento que você tem tanto a capacidade de ir no banco tirar X e ter o dinheiro no banco X para tirar. Porque se essas duas coisas não estão lá, você não vai conseguir comprar ou alguma coisa X que você quer comprar. Ok? Então a nossa proposta passa muito por aí, que é a capacidade da gente ter uma avaliação de assim, às vezes a gente precisa se preparar para enfrentar um problema. Porque ele mexe tanto o nosso sistema psicológico que a gente está com ele com tão pouco prana, com tão pouco dinheiro ali, que a gente não vai conseguir encarar aquilo necessariamente. E não importa, pode ser síndrome do pânico, pode ser ansiedade, pode ser quadro de depressão, de vício, qualquer coisa que realmente tira a sensação de paz, harmonia, centramento ou qualquer coisa no nosso sistema. Tá? Então, assim, como é que a gente diagnostica esse grau do problema e o grau da solução? Bom, tem uns módulos lá de psicologia védica que depois você pode assistir com calma no YouTube, lá no canal do Thiago Namastê e tal. Mas principalmente a ideia fundamental é a seguinte, a gente tem uma escada, tá? Que vai de tamas até sattva. Aí vai tamas, tamas rajas, rajas tamas, rajas, rajas sattva, sattva rajas, sattva e depois ilumina-se. Tem um total discernimento, total de tudo. Cada um dos nossos centros energéticos encontra-se numa dessas caracterizações. Então, por exemplo, você pode ser uma pessoa que está com o teu centro de segurança extremamente num estado fraco, destrutivo, qualquer coisa, mas o seu centro afetivo pode estar ótimo. Então, não é uma coisa assim que necessariamente é o sistema da pessoa só que recebe um carimbo dizendo você está num estado XY. A ideia é cada um dos nossos centros de funcionamento, que a gente chama nervoso no nosso cultura, né? Mas é mental. Precisa de um bom diagnóstico de qual é a qualidade da água ali para a gente ter a medida terapêutica adequada. Tá? É para isso que a gente estuda como terapeuta e treina para conseguir fazer esse diagnóstico, que é mais ou menos o que a gente está colocando aqui como linhas gerais. Beleza? Entre em contato e saiba como agendar o seu acompanhamento terapêutico. Namastê!